Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 6 de junho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Que legal! Que ano, Carlinha? 1858, ano 1. Ano 1, é a primeira, né? Mas, Martina, vocês estão gravando agora no ano de 2025? Lembra que nós já gravamos lá no estudo número 1. Nós já tínhamos feito esse estudo, só que na época nós não gravávamos. Então paramos agora em 2025 para gravar o ano de 1858 para deixar completo no nosso canal. Vamos pedir para a nossa irmã Carlinha fazer nossa prece de gratidão. Graças te damos, Jesus, por mais essa oportunidade de encontro, de trabalho, de pausa. Uma pausa necessária nessa correria que parece tão real da matéria, das coisas que nos envolvem, mas sabemos que tudo são cenários para nosso aprendizado, para nos portarmos melhor com os colegas, com os familiares, com aqueles que cruzam o nosso caminho, lembrando que Tu é nossa luz, que Tu és nosso leme, nosso caminho, e nessas horas de refazimento, de estudo, é uma lembrança mais constante, mais viva e que nos ajuda a caminhar. Ajuda-nos também na compreensão das lições que tanto precisamos, abre nosso entendimento para que elas se fixem e que possamos usá-las todos os momentos de nossas vidas. Nos inspira, nos intui e fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Nós ainda estamos no artigo intitulado Júpiter e alguns outros mundos. Nós já vimos várias facetas dos outros mundos e de Júpiter, né? Ainda estamos fascinados com Júpiter. Já vimos que os animais de lá nem se comparam com os daqui, é uma outra espécie onde também possivelmente já estagiamos há muitos anos atrás, milhares e milhares, e agora vamos continuar essa explicação sobre Júpiter. Quando se comunicam conosco, os espíritos que habitam Júpiter geralmente sentem prazer em descrever o seu planeta. E nós já sentimos prazer em ouvi-los descrever. Ao se lhes pedir a razão, respondem que o fazem com o fito de nos inspirarem o amor do bem, com a esperança de lá chegarmos um dia. Foi com essa intenção que um deles, que viveu na Terra com o nome de Bernard Palissy, célebre oleiro do século XVI, ofereceu-se espontaneamente, sem que ninguém lhe o pedisse, para elaborar uma série de desenhos tão notáveis por sua singularidade quanto pelo talento de execução, destinados a dar-nos a conhecer, até nos menores detalhes, esse mundo tão estranho e tão novo para nós. Então, eles têm tanto prazer que um se apresentou e em outras revistas nós vamos ver os desenhos maravilhosos das casas, as casas que se movimentam, enfim, para nos animar a sermos mais céleres aqui, para chegarmos lá logo. Alguns retratam personagens, animais, cenas da vida privada. Os mais impressionantes, porém, são os que representam habitações, verdadeiras obras-primas de que coisa alguma na Terra nos poderia dar uma ideia, porque em nada se assemelham ao que conhecemos. É um gênero de arquitetura indescritível, tão original e, entretanto, tão harmoniosa, de uma ornamentação tão rica e tão graciosa que desafia a mais fecunda imaginação. Aí nós vai ter uma palhinha dessas casas, né, lá em 1860, se eu não me engano. O senhor Victorien Sardou, jovem literato de nossas relações, cheio de talento e de futuro, mas de forma alguma desenhista, serviu-lhe de intermediário. Palissy prometeu-nos uma série de desenhos que, de certo modo, será a monografia ilustrada desse mundo maravilhoso. Esperamos que essa curiosa e interessante coletânea
sobre a qual voltaremos em artigo especial consagrado aos médiuns dezenistas, possa um dia ser liberada ao público. Ou seja, ele já deve ter as imagens e não teve autorização para publicar. O planeta Júpiter, apesar do quadro sedutor que nos foi dado, não é absolutamente o mais perfeito dos mundos. Outros há, desconhecidos para nós, que lhe são muito superiores do ponto de vista físico e moral, e cujos habitantes gozam de felicidade ainda mais perfeita. São a morada dos espíritos mais elevados, cujo etéreo envoltório nada mais tem das propriedades conhecidas da matéria. Lembrando que Júpiter é um planeta para encarnar. Ele não está falando aí de Júpiter na condição de uma colônia espiritual. Júpiter é um planeta e existem colônias espirituais vinculadas ao planeta de Júpiter. Então, quem desencarna em Júpiter vai para as colônias espirituais de Júpiter. Quem está encarnado na Terra, que desencarna, vai para colônias espirituais vinculadas à Terra. Então a gente vai ver ali na obra Cartas de uma Morta, que foi a segunda obra psicografada por Chico, até de sua mãezinha. Lá ela depois de desencarnada, acolhida e tal, ela é convidada a conhecer a colônia espiritual e um planeta de outro que não é o da Terra, mas ela foi na condição de uma turista, né? Entendeste? Então isso pode acontecer, mas na condição de espírito, você vai lá conhecer se você tiver condições para isso. Então é isso que a gente tem que entender. Ele está falando aí, não é de um mundo espiritual, ele está falando de planetas para encarnar. Mas uma matéria mais sutil, bem mais sutil. Com certeza. Por que é sutil essa matéria? A matéria que ele está falando dos corpos, né? Os corpos físicos e a própria matéria que compõe o espaço. Por que é assim? Porque eles já estão mais evoluídos, né? Quanto mais evoluído o espírito, mais sutil. E aí volta aquilo que a gente estava estudando ainda há pouco no livro A Gênese. Quem é que manipula o fluido? É o pensamento deles. Quem dá característica ao fluido? É o pensamento. E pensamento não é assim, vou pensar. Pensamento é mente. Mente é conduta. Entendeu? É conduta. Então, a conduta moral deles, do ambiente, propicia uma vida física, material, uma matéria já nossa, que não se torna tão denso por conta da sua condição de evolução espiritual. É uma consequência, entendeu, gente? Naturalmente vai se transformando. Naturalmente vai se transformando. E eu acho que eles só puderam dar de Júpiter, porque Júpiter já é bastante fascinante, né? Bastante insólito, assim, as casas flutuantes com que a pessoa idealiza. E mais do que isso a gente não alcança. Não precisa descrever outro sistema solar, que Júpiter já tá bom, né? Exatamente. Eu pedi para a Naí colocar uma imagem, né, aí para os nossos, quem está acompanhando em casa, poder acompanhar. Existe uma imagem na internet, que eu acredito que a Naí, que é a editora, vai colocar, que coloca o tamanho dos planetas. Se nós colocarmos o planeta de Júpiter e ao lado do planeta de Júpiter a Terra praticamente desaparece. É como se fosse, deixa eu tentar fazer uma comparação, uma bola de basquetebol e uma bolinha de gude. Bolinha de gude Terra, essa bola de basquetebol, o Júpiter. Então, essa bolinha chamada Terra, essa condição, mostra, gente, que o número de rebeldes perante essa criação é bem menor. Todos teremos que evoluir? Teremos. Todos terão que errar para evoluir? Não. O grupo do errar é uma coisa, rebeldia é outra. São coisas totalmente diferentes. Nós não somos que erramos, nós somos os rebeldes. O que é o rebelde? Eu sei como fazer, eu já recebi a advertência, mas eu não quero seguir a ordem. Rebeldia é isso, eu não quero seguir a ordem. Somos nós. Já nos perguntaram diversas vezes se pensamos que a condição do homem terreno seria um obstáculo absoluto à sua passagem sem intermediário da Terra para Júpiter. A todas as perguntas que dizem respeito à doutrina espírita, jamais respondemos conforme nossas próprias ideias
contra as quais estamos sempre em guarda. Limitamo-nos a transmitir o ensino que nos é dado pelos Espíritos, não aceitando de forma leviana e com irrefletido entusiasmo. A pergunta acima, se podemos ir direto da Terra para Júpiter, essa é a pergunta, respondemos claramente, porque tal é o sentido formal de nossas instruções e o resultado de nossas próprias observações. Sim, deixando a Terra, pode o homem ir imediatamente a Júpiter ou a outro mundo análogo, pois que não é o único dessa categoria. Pode-se ter certeza disso? Não. Contudo, poderá ele ir, visto haver na Terra, ainda que em pequeno número, espíritos muito bons e suficientemente desmaterializados para não se sentirem deslocados no mundo onde o mal não tem acesso. Não há certeza, porque o homem pode iludir-se sobre o mérito pessoal ou tem que cumprir alhures ou outros lugares, outra missão. Seguramente, os que podem esperar esse favor não são os egoístas, nem os ambiciosos, nem os avarentos, nem os ingratos, nem os ciumentos, nem os orgulhosos, nem os vaidosos, nem os hipócritas, nem os sensuais, ou qualquer daqueles que se deixaram dominar pelo apego aos bens terrestres. A esses serão necessárias talvez longas e rudes provas. Isso depende da sua vontade. E agora vi cair minha passagem para Júpiter diretamente. Então assim finalizamos esse artigo sobre Júpiter e outros planetas, esperando que melhoremos logo para irmos para Júpiter. Vamos iniciar o próximo? Vamos, temos tempo. Confissões de Luís XI. Primeiro artigo. História de sua vida, ditada por ele mesmo, a senhorita Hernance Dufour. Então nós vamos adentrar, Carlinha, em Confissões de Luís XI. Nós vamos ler o primeiro artigo dessas confissões, mas vamos um pouquinho entrar na biografia de quem foi o Luís XI, tá bom? História da sua vida, ditada por ele mesmo, pelo próprio Luís XI. A senhora Hermance Dufour era uma jovem médio, tá grande, tem muitas comunicações da senhora senhorita, na verdade, Hermance Dufour. Vamos ver um pouquinho da biografia dele. Luís XI nasceu em Bourges, 3 de julho de 1423 e desencarnou em La Riche, em 30 de agosto de 1483, também conhecido como Luís o Prudente. Foi o rei da França de 1461 até sua morte. Era filho de Carlos VII e Maria d'Anjou. Ele desencarnou aos 60 anos. Aos 3 anos, ele foi encerrado no castelo de Loches, onde permaneceu até 10 anos. Aos 11 anos, seu pai permitiu que ele fosse viver em Amboise com a mãe. Tinha um gosto pronunciado pela fé e pelos estudos, apesar de cair, por vezes, em conflito com a igreja. Em 1436, seu pai, Carlos VII, determinou seu casamento com Margarida da Escócia, união estratégica que o desagradou. Sua aversão ao pai cresceu e Luís chegou a acusá-lo de o haver aprisionado. Aos 17 anos de idade, Luís integrou revolta da nobreza contra o pai, mas, derrotados, tiveram que se submeter e Luís foi mandado para o Dauphiné, que era uma das antigas províncias da França, como um castigo. Luís continuou a conspirar contra o seu pai e, viúva em 1445, desposou em 1457 Carlota, filha de Luís, duque de Saboia. Carlos VII investiu com suas tropas, o que obrigou Luís XI a buscar refúgio junto ao duque da Borgonha, rival da coroa francesa. Luís XI estava no castelo de Genappe, propriedade do duque da Borgonha, quando recebeu a notícia da morte do pai.
As exéquias, os funerais de Carlos VII, foram celebrados no dia 8 de agosto de 1461 e Luís XI não compareceu. Foi coroado rei, dispensou os conselheiros do pai e colocou a sua própria gente. Muito parecido com hoje em dia. Passou a taxar os nobres, aumentou os impostos, dispensou os coletores do Papa e passou a controlar as questões eclesiásticas. Luís XI não era um homem muito inteligente e as permanentes brigas com seu pai deixaram nele marcas profundas. Adorava andar por seu reino e era pouco inclinado a levar uma vida de corte. Carlota deu 7 filhos a Luís XI, mas passava pouco tempo com ele e permanecia sozinha em Bose ou Tours. Luís XI tinha uma ligação com Marguerite de Sassenage, que lhe dera vários filhos também. Sua esposa se acomodou dentro dessa situação, preferindo ignorar as infidelidades. Muito bem, então vamos ver um pouquinho aí desse artigo que fala dele, né? Lembrando que ele mesmo que ditou. Falando da história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, da qual nos propomos citar diversas passagens, dissemos que a senhorita Dufour havia escrito da mesma maneira a história de Luís XI. Esse trabalho, um dos mais completos no gênero, contém documentos preciosos do ponto de vista histórico. Nele, Luís XI revela-se o profundo político que conhecemos, mas, além disso, dá-nos a chave de vários fatos até hoje inexplicados. Do ponto de vista espírita, é uma das mais curiosas mostras de trabalho de fôlego produzido pelos espíritos. A esse respeito, 2 coisas são particularmente notáveis. A rapidez da execução. 15 dias foram suficientes para ditar a matéria de um grosso volume. E, em segundo lugar, a lembrança tão precisa que um espírito pode conservar dos acontecimentos da vida terrena. E foi a própria irmã que psicografou essa história do São Luís? Foi. Sim. Ela psicografou tudo, um volume enorme, né? Em 15 dias. Em 15 dias. E aí, nesse artigo, ele vai só comentar esse livro, né? Isso. Aos que duvidarem da origem desse trabalho e o creditarem à memória da senhorita Dufour, responderemos que seria preciso, com efeito, da parte de uma menina de 14 anos, uma memória bem fenomenal e um talento de precocidade não menos extraordinário para escrever, de uma assentada, uma obra dessa natureza. Mas, supondo que assim o fosse, que fosse só da memória da senhorita Hernance, perguntamos onde essa criança teria aurido as explicações inéditas da nebulosa política de Luís XI e se não teria sido mais conveniente a seus pais atribuir-lhe o mérito. Ou seja, por que quer dizer que foi dos espíritos se podia dizer, olha, minha filha é um prodígio, ela é maravilhosa, olha como ela sabe de tudo, né? Então essa é a pergunta. Por que vai dizer que é dos espíritos se é da própria filha, né? Das diversas histórias escritas por seu intermédio, a de Joana d'Arc é a única que foi publicada. Fazemos votos porque as outras o sejam logo e lhes predizemos um sucesso tanto maior quanto mais difundidas se acham hoje as ideias espíritas. Extraímos da história de Luís XI, a passagem relativa à morte do conde de Charolais. Os historiadores, defrontando-se com o fato histórico de que Luís XI deu ao conde de Charolais a tenência geral da Normandia, confessam não compreender por que um rei que foi tão grande político haja cometido tão grande falta. E aí tem uma nota para essa falta. Nota de Allan Kardec, História de France, por Velay e continuadores. Então, embora a nossa pesquisa que seja feita hoje, séculos depois, dizendo que o Luís XI não era muito inteligente, aqui em 1850 fala que ele era um grande político. E ele deu essa tenência geral da Normandia para o conde de Charolais e foi, parece, um ato
que não foi bem pensado por ele. E aí ninguém explica como que ele era um grande político, por que ele fez isso. As explicações dadas por Luís XI são difíceis de contradizer, visto estarem confirmadas por 3 episódios de todos conhecidos: a conspiração de Constance, a viagem do conde de Charolais, em seguida a execução do culpado e, enfim, a obtenção por esse príncipe da tenência geral da Normandia, província que reunia os estados do Duque de Borgonha, inimigos sempre ligados contra Luís XI. Luís XI assim se exprime. Cenas do próximo capítulo. Ele vai se exprimir no próximo encontro. Vai explicar por que ele fez isso. E a gente também vai trazer as pesquisas sobre a conspiração de Constance e o que aconteceu. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim finalizamos esse estudo de hoje, agradecendo ao nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais, por mais essa oportunidade concedida a nós. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.